Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso percurso acadêmico sobre essa introdução aos Evangelhos, mas na verdade estamos fazendo uma introdução geral aqui ao Novo Testamento de forma sintética, porque realmente essa não é uma disciplina de introdução ao Novo Testamento, mas sim aos Evangelhos. Então, nós estamos fazendo esse introito, mas de forma muito superficial, apressada. Você, se desejar, você vai ler esse material. Se desejar, não é interessante você ler esse material, que vai estar à disposição de vocês, mas sempre lembrando que o material pelo qual você será avaliado não é esse material que estamos dando de forma adicional, e sim o material didático. Então, as APIs, as questões que estão lá, estão extraídas do material didático, tá certo? Esse é o material paradidático, material suplementar, para as coisas que estamos apresentando aqui, junto com aquela de lá, você vai ter uma compreensão bem mais ampla dos temas aqui abordados, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu só me certificar de que... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Está sendo a apresentação. Ok. Então, Cânon do Novo Testamento, nós já falamos para vocês, né, de que levou praticamente 300 anos para que chegasse à forma como nós temos hoje, tá certo? E vou passar para vocês aqui, que é bom que vocês entendam que quando Paulo diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, essa toda que Paulo está falando aqui, essa toda escritura, não é o Novo Testamento, logicamente, porque ele não estava ainda formado. Então, o que Paulo estava falando aqui era, na verdade, uma referência ao Velho Testamento. Ou como alguém, essa semana eu vi um autor fazer uma colocação que eu gostei. Ele disse, por que não chamar Primeiro Testamento e Segundo Testamento? Eu gostei melhor dessa terminologia, sabe? Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Então, o que é importante aqui? Desculpa, agora estou com soluço, olha aqui, na hora da aula. Para que a coleção, o cano chegasse nesse formato que nós temos hoje, ele foi precedido por várias coleções. E as mais conhecidas eram chamada a coleção o cano de Marcion, que é um cano muito antigo, de um camarada que era um tanto herege, né? E o cano moratoriano. São duas fontes muito importantes para a compreensão do cano do Novo Testamento. Volto a repetir que não dá para a gente entrar em detalhes aqui, pessoal, porque, aqui, está aqui, o cano moratoriano, cerca de 180, na Igreja de Roma, etc. Ok? Estou só citando aqui de forma geral para você entender que existe esse cano, que era uma coleção que precedeu esse cano que nós temos aqui. E o cano também de Marcion, que vocês vão ver quando vocês estiverem lendo esse material. Tá certo? Nós mencionamos que muitos livros foram fáceis de serem admitidos, outros não, outros levaram séculos, inclusive. Alguns, porque usavam o nome, né, chamado pseudo-epígrafo, né, porque colocavam o nome de pessoas famosas, de discípulos famosos, para tentar autenticar aqueles documentos, e a igreja precisou de tempo para verificar tudo isso, né? Então, nós, como cristãos, entendemos que tudo isso teve a mão de Deus por trás. Um historiador secular, ele não vai entender isso, vai ver que o Novo Testamento é fruto, basicamente, de uma construção histórica, né? Mas nós acreditamos que Deus age através da história e age através das comunidades também, né, quando elas estão em sintonia com sua vontade, né? Tá ok? Então, avançando aqui mais. Como é que eles selecionavam esses escritos, né? A primeira questão, a origem apostólica, né? E a origem apostólica tinha um peso muito grande, né?
Um desses documentos muito famosos do primeiro século ainda, era o chamado Didaquê, também chamado Ensino dos 12 Apóstolos. Né? Não sabemos se foi escrito por algum apóstolo, mas que contém escritos, contém ensinamentos dos apóstolos, né? A síntese. E por aí vai, né? Ok? Então, não dá para a gente ver tudo como eu falei, né? Um outro padrão também para considerar um livro inspirado era a sua consistência doutrinária e harmônica com os livros mais antigos. Né? Então, era basicamente esses os critérios. Né? Então, o texto do Novo Testamento, como nós temos, os materiais nós temos dois tipos de materiais, o papiro e o pergaminho, e tudo isso por muito tempo, né? Primeiro em forma de rolos e depois em códex. Os códex eram folhas era um livro em folha, muito parecido com o livro que nós temos hoje, né? Pode-se ter uma semelhança muito forte já com a nossa. O estilo de escrita, os oficiais eram letras maiúsculas, a maior parte dos manuscritos estão em letras maiúsculas, e os cursivos com letras minúsculas. Você vai encontrar na internet aí, embora que o Novo Testamento grego impresso, ele está na sua maioria cursivo, né? Letra minúscula, maiúscula só quando é necessário, né? Nome de pessoas ou de lugares. Deixa eu ver mais aqui o que é interessante para nós, o resto vocês vão ter que ler, né? A fonte de crítica textual, para que se você não tem ainda nenhum embasamento de crítica textual, isso aqui fica um pouco difícil para você, mas aqui é simplesmente mostrando a classificação dos papiros, né? dos materiais que foram escritos, né? Então, um dos papiros mais famosos é esses aqui, do Novo Testamento, o papiro 46. Você vai encontrar muito nos livros, porque ele contém grande parte dos livros, né? Dos livros do Novo Testamento, que é um manuscrito muito importante. Aqui você tem toda. Quando nós fizermos nesse exato momento, o curso de crítica textual não está preparado, mas pode ser que nesse momento que você esteja assistindo essa aula, verifique no AVA se já está disponível, tá ok? E pode ser, nesse momento que eu estou gravando, não está pronto ainda. Mas pode ser que mais adiante esteja pronto, quando você estiver lendo, e aí assistindo às aulas, e é interessante você fazer esse curso. Porque mesmo se ele não entrar na carga horária de crítica textual, o que é crítica textual? É a análise dessa questão dos manuscritos. Então, geralmente, eles ficam à parte no curso, porque não é todo mundo que se interessa por isso, mas aqueles que se interessarem, ele vai ter um material sem nenhum custo adicional, logicamente, né? Está dentro do programa Tá ok? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui está em Introdução Geral à Bíblia, e também no curso de crítica textual. E não tem como fazer isso, porque aqui é a introdução dos evangelhos. Aqui é só para vocês saberem quais são os materiais, quais são os grandes códex, né, que contêm o texto do Novo Testamento. Né? Mas a nossa preocupação aqui é com os evangelhos. As versões do Antigo Testamento antigas, famosas, nós temos a siríaca, né? Nós temos a siríaca, a cóptica, que era um idioma derivado do grego, e temos aqui também a latina antiga, que também é muito famosa para o estudo dos textos, né? Outras versões com menor importância, mas também úteis na interpretação, que é a armênia, a geórgica, a etiópica, a gótica e a árabe, né? Mas são principalmente essas aqui, pessoal, que tem muitos manuscritos antigos nessas línguas. Então, ajuda na interpretação. E os escritos dos pais da igreja, né? Geralmente escritos em grego, são muito importantes também para entender como a comunidade pensava naquela época, né? Não para interpretar o texto da Bíblia, pessoal. Não vamos interpretar o texto da Bíblia como pais da igreja, né? Temos que interpretar a Bíblia com a Bíblia e os escritos que foram produzidos naquele período. A classificação dos manuscritos, isso aqui também entra na crítica textual.
as coleções, né, a Alexandrina e a Ocidental e a Cesareia, assim, o texto bizantino, esse texto que eu tenho aqui, ele é dessa linhagem aí, ok? A linhagem aí do texto bizantino. A crítica textual é a comparação de manuscritos, e você vai ver, quando estiver lendo o manuscrito grego, você vai ver essas variantes, tá certo? Então, eu paro por aqui, que é só para dar uma geral mesmo, e agora, na próxima aula, a gente entra, sim, na introdução ao Evangelho propriamente dito, aos Evangelhos. No caso aqui é o caso sinótico, da composição, e depois ao Evangelho separado, né? Tá ok? Então, eu espero que você tenha entendido isso aqui, que o objetivo da gente passar isso aqui, porque está no livro, e você seguir essa sequência, mas não dá para a gente entrar nesses detalhes, porque isso aí contém material da crítica textual, contém material de introdução geral à Bíblia, eu acho que você já deve ter visto, e também material de introdução geral ao Novo Testamento, e quando a nossa intenção aqui realmente é nos concentrar nos evangelhos, tá certo? Então, demos a versão, uma orientação geral, e que eu espero que tenha sido suficiente, mas que vocês também entendam porque foi feito dessa maneira, tá ok? Então, um forte abraço e nos veremos em breve. Fique com Deus.